Quero externar minha gratidão a Deus, poder estar aqui esta noite participando deste aniversário tão glorioso do 5º ano de nossa igreja aqui nesta cidade, e vendo esta multidão, este exército animado, recebemos uma injeção de força ao ver vocês tão animados na obra do Senhor Jesus. Quero parabenizar o pastor local, pastor Edmir, com toda a equipe, com todos os irmãos que estão empenhados neste trabalho, que vem durante alguns dias, sempre comunicando, sempre informando acerca deste evento. Também quero aqui expressar minha gratidão ao pastor Hélio por ter recebido a sugestão e confiado de me entregar nesta noite este púlpito para transmitir uma palavra de Deus. Quero aqui externar minha gratidão por todos os irmãos e amigos, cantores, pastor Esteves Jacinto, Jair Martins, Douglas Falcão, todos os irmãos, pastor Cleiton Collins, que sempre também tem sido um canal de bênção para nós ali na igreja em Escada. E eu quero convidá-los a abrirem a Bíblia no livro de Gênesis. Eu quero ler uma das maiores mensagens de Deus contida na Bíblia, que está em Gênesis capítulo 3, versículo de número 15. Gênesis capítulo 3, versículo de número 15. Esta noite, com a ajuda do Divino Espírito Santo, eu quero falar sobre as revelações do proto-evangelho. Abra a Bíblia e leia comigo o texto que está em Gênesis capítulo 3, versículo de número 15, que diz assim: E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Quem diz amém por esta palavra? Meus queridos, vou procurar ser mais sucinto esta noite e ser bem específico naquilo que Deus colocou no meu coração para ministrar uma palavra de caráter evangelístico esta noite, falando sobre as revelações do proto-evangelho de Deus. O proto-evangelho é, na verdade, a primeira menção de uma promessa de redenção na Bíblia. Nesta promessa, nós vemos a declaração da futura vitória do descendente da mulher sobre o mal, o diabo e seus aliados. O proto-evangelho é, de fato, a revelação sinóptica de todo o processo e desenrolar da história do homem, comunicada antecipadamente como garantia de que Deus não foi surpreendido pelo adversário. Deus está no controle e o mal nunca prevalecerá sobre os propósitos divinos. E dentro desta promessa estão contidas 3 verdades acerca de nossa redenção. É claro que quando falamos de proto, logo estamos falando da primeira menção, da primeira declaração, quando todos nós já conhecemos o contexto em que Deus fez menção deste evangelho, o contexto de queda no jardim do Éden, quando o homem comete o pecado, seguindo a linha de influência de sua mulher,
o homem, ele come do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Na realidade, quando a mulher estava próxima àquela árvore, Satanás, incorporado na serpente, fez uma promessa impossível, e a mulher caiu na malha sedutora daquela promessa. Satanás disse à mulher: se você comer do fruto dessa árvore, você vai ser onisciente, você será como Deus, conhecendo o bem e o mal. E a mulher, influenciada pela sedução daquela fala, a Bíblia diz que ela viu que o fruto era bonito, agradável e comestível, e a Bíblia diz que ela foi e comeu do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, e também levou para o seu marido Adão. E quando a Bíblia diz que Adão comeu daquele fruto, logo no período em que Deus sempre passeava no jardim e mantinha uma relação de contato com o homem, a voz de Deus, ela ecoou no jardim, procurando o homem, porque o homem já não estava mais no lugar de outrora, no lugar da vontade de Deus, e a voz do Senhor ecoa, chamando Adão, Adão, onde estais? E aqui nós temos uma declaração do quanto o pecado, ele é maléfico, porque o pecado, ele não revela de imediato o que o homem vai experimentar, mas instantaneamente o pecado remove o homem do lugar da comunhão. O problema não é o prazer que ele oferece, é a distância que o homem se encontra. Deus não perguntou a Adão o que você fez, Deus perguntou a Adão onde você está, porque dependendo da distância que você está, já revela que o que você está fazendo não está na comunhão de Deus, não está no centro da vontade de Deus. E queridos, depois de Adão apresentar-se a Deus, dizer a razão da sua ausência naquele lugar, Adão confessa o que aconteceu. Deus julga a mulher, Deus julga Adão pelo aquele ato, e Deus julga a serpente. Mas antes que aquele julgamento terminasse só em desgraça, Deus acende uma luz de esperança para a humanidade, quando Ele diz: e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Três coisas Deus anunciou através desta mensagem do proto-evangelho. A primeira verdade declarada profeticamente pelo proto-evangelho é que o Salvador seria humano. Percebam que Deus diz que haveria inimizade entre a semente da serpente e a semente da mulher, e Ele estava falando de um Salvador humano. Isso foi o gargalo na garganta de Satanás. Ele ficou engasgado com isso. Como Deus vai levantar um Salvador humano se toda a humanidade, a partir de Adão, está debaixo de maldições? E ele fica sem entender, ele fica estudando as circunstâncias para tentar entender tudo aquilo, e não somente no período pré-encarnacional ou antes da encarnação do Verbo, como até mesmo a
após a encarnação do Verbo, Satanás fica engasgado com esse projeto salvífico, onde Deus escolheu um homem para destruir Satanás. Deus não disse que iria destruir os projetos de Satanás enviando um anjo. Não, ele não disse que seria no aspecto e na forma espiritual. Não, ele disse: será da semente da mulher. Quem vai te vencer? Ele vai ser humano, ele vai te vencer na carne, ele será humano naturalmente. Homem, ele será um ser encarnado. Ele não vai te vencer em espírito, mas ele vai te vencer na carne. E existem muitas discussões acerca disso até hoje. O docentismo, que vem do grego dokein, que quer dizer parecer, afirma que Jesus parecia ter um corpo físico. Para eles, a humanidade de Jesus era só uma ilusão. Até hoje, Satanás procura negar a humanidade de Jesus, porque a humanidade de Jesus é a maior vergonha na derrota de Satanás, visto que ele venceu Satanás na carne. Há um outro grupo que tenta, influenciado pelo diabo, negar a humanidade de Jesus, o gnosticismo. Para esses, o espírito é algo bom, porém a matéria é algo mau. Logo, Cristo, como um ser divino, não poderia ter se unido a um corpo físico. Isso iria lhe corromper. Esta é a visão do gnosticismo, para negar a encarnação de Cristo. O que eles não sabiam é que Jesus, ele é plenamente humano, porém de uma categoria superior e exclusiva. A Bíblia fala de pelo menos 3 tipos de humanos que pisaram nesta terra. O primeiro, o que foi criado perfeito, porém com a possibilidade de cair. Sabe quem é esse? Adão. Adão foi criado perfeito por Deus, mas Deus permitiu um risco ao criar Adão e dar a ele o livre-arbítrio. E é claro que o fato de Deus permitir o risco não significa que Deus, ele é autor do mal. O fato de Deus saber que o livre-arbítrio ofereceria um risco não faz de Deus autor do mal que existe no mundo. Até porque Deus criou o fato da liberdade, o homem, o ato da liberdade. Deus tornou o mal possível, mas foi o homem que tornou o mal real, quando fez uso indevidamente da sua liberdade. O mesmo Deus que deu o livre-arbítrio, deu também as leis de conduta desse poder. Deus disse: de toda árvore do jardim comerás livremente, porém da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Sabe o que é que Deus estava dizendo? Eu te dou liberdade, não te dou libertinagem. Toda liberdade que não tem limite é libertinagem. Deus não deu ao homem libertinagem, não deu a ele uma liberdade absurda, incoerente com o seu caráter divino. Deus fez o homem perfeito, Deus criou o homem perfeito, e diz a Bíblia que ele buscou muitas invenções. Logo, Deus criou Adão perfeito. Tudo que ele deu a Adão era perfeito, tudo que ele entregou para Adão estava dentro do contexto de perfeição. Adão não foi criado como um ser mortal, muito menos como um ser imortal. Ele não foi criado mortal porque não existia pecado nele, logo ele não poderia morrer. Ele não foi feito imortal porque a Bíblia diz que ele caiu e se passou a ser mortal. E como Deus criou Adão?
criou Adão com uma categoria especial. E qual era a categoria? De ser uma pessoa imortalizável. E porque Adão era um ser imortalizável? Porque diante dele estava a árvore da vida, e todas as vezes que ele comesse da árvore da vida, jamais poderia morrer. A árvore da vida fazia de Adão um ser imortalizável. Enquanto ele obedecesse a Deus, Adão nunca iria sofrer nenhum tipo de velhice, nenhum tipo de fraqueza, nenhum tipo de decadência, porque aquela árvore no meio do jardim era a árvore do rejuvenescimento espiritual e físico. Enquanto ele manter-se o contato em obedecer a Deus, Deus garantiria a Adão um tempo de vida incontável. Adão foi o primeiro que Deus criou na categoria de homem perfeito, mas a partir de Adão veio uma segunda categoria de homem nesta terra. E qual é a segunda categoria? Os que nasceram caído, porém com a possibilidade de ser levantado. Estes nasceram mortal, com a possibilidade de adquirir vida eterna por meio da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. A segunda categoria de ser humano é o ser humano que nasce com a semente do pecado, que nasce com o vírus do pecado. E é aí onde Satanás fica confuso. Como pode Deus dizer que vai me derrotar com o homem, se todos que descenderem de Adão vai descender com a sua semente pecaminosa? Não sabia ele que Deus é poderoso, Deus é capaz de fazer, desfazer, refazer. Ele está no controle de todas as coisas. Deus, ele tem toda a autoridade, ele é onipotente, onisciente, onipresente, soberano, controlador do céu e da terra. Ele pode criar, recriar e fazer com que a criação seja exterminada e refazer de novo. Ele é Deus, ele está no controle de todas as coisas. Ele criou Adão perfeito. Adão reproduziu homens conforme a sua imagem imperfeita. Então Deus, para cumprir o que disse no proto-evangelho, que quem derrotaria Satanás viria em carne, então ele começa a levantar os profetas e dizer que vai levantar um homem como Messias, como ungido dele, escolhido dele, separado por ele, com a missão especial de redimir a humanidade. E logo as profecias começam a se proliferar. Homens de Deus levantam-se nos anais da história para dizer e sinalizar: eis que vos dou um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho. E ali a Bíblia diz que Isaías começa a dizer: e o seu nome será maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Os sinais começam a vir e Satanás fica louco. Quem é esse? Como será este? É Deus dizendo: o que vem agora, ele é diferente de Adão em muitas coisas. Primeiro, porque este último Adão, o que foi criado por Deus, ele foi gerado perfeito, porém com a impossibilidade de cair. Nele está o que Adão não teve, a natureza divina, o que o livre-arbítrio de Cristo tinha, o amparo íntimo da divindade. Contudo, ele é totalmente humano. Adão não tinha divindade, Adão tinha uma perfeição humana, mas Cristo, além de ser perfeito, Deus uniu por um mistério chamado união hipostática duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. E lá no ventre de Maria, no útero, Deus fez com que viesse aquele do qual ele disse: vai ser da semente da mulher, vai ser homem, vai ser em carne. Eu não
vou te derrotar em espírito, eu vou te derrotar em carne, e eu enviarei-o. E João diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Em João capítulo 1 versículo 14, 1 Timóteo capítulo 3 versículo 16, Paulo diz: sem dúvida, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. João diz na sua segunda epístola: porque muitos enganadores têm saído mundo afora, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este é o enganador e o espírito do anticristo. Jesus veio em carne, Jesus veio em carne, ele andou entre nós, nos deu sinal de sua natureza humana. Ele comeu, ele dormiu, ele acordou-se, ele cansou, ele andou, ele se assentou, ele parou para jantar, ele multiplicou pães, ele deu todos os sinais. Jesus veio em carne para se cumprir o que Deus disse no próprio evangelho: é da semente da mulher que eu levantarei um que vai pisar a tua cabeça. Aleluia. O próprio evangelho revela-nos de que a redenção viria através de um homem, não um homem qualquer, mas aquele que é Deus, um homem que comportava as duas naturezas em uma só pessoa, aquele que é Deus. Deus disse: eu vou te derrotar com o meu filho, e ele vai descer humanizado. Aleluia. Oh, irmãos, o diabo tem tanto ódio desta mensagem. Essa é a mensagem que tem atravessado histórias, fronteiras culturais, fronteiras do tempo, e tem garantido a todos nós que estamos aqui que Deus não mente, que Ele é poderoso para salvar o mais vil pecador. E Ele garantiu isso através da encarnação do Verbo. Mas o que eu acho interessante é que Deus não omitiu que no processo da operação desse milagre, aquele que viria em carne também seria ferido. Deus mostra-nos pela sua palavra que o Salvador seria humano, mas também Ele mostra-nos que o Salvador seria ferido. Ele diz: tu lhe ferirás o calcanhar. Deus está dizendo como iria se dar essa batalha, essa luta. E Ele mostra que no processo da conquista dos homens, garantindo o perdão de pecados e a redenção da nossa vida, aquele pelo qual Ele iria usar para isso, seria ferido. E Satanás procurou ferir Jesus, desde quando ele não sabia nem quem seria Jesus. Ao longo da história, durante a história da pré-encarnação, você não vê mais o inimigo aparecendo no Antigo Testamento, a não ser em 3 ocasiões. Ele aparece na situação de Jó, ele aparece influenciando Davi a fazer um censo, e ele aparece acusando o sacerdote Josué. Fora essas aparições, você não vê mais citações do diabo no Antigo Testamento, a não ser de maneira indireta. Até parece que
Da queda para cá, Satanás não estava agindo mais, mas estava. Ele apenas mudou de tática. Ele começou a agir camufladamente, influenciando as ações do homem, porque agora ele tinha um aliado dele, que era a natureza caída. E ele começa a agir influenciando os homens ao longo da história, para tentar impedir os planos de Deus com relação à humanidade. Ele começa a influenciar todos os homens. Quando Eva concebeu e louvou a Deus pela vida de Caim, o inimigo camufladamente influenciou Caim a pecar, a matar o seu irmão Abel, influenciou a sua descendência a se corromper, levou a humanidade a uma depravação moral e espiritual. E apesar dessas suas declarações em apenas 3 textos do Antigo Testamento, ninguém pode negar que ele foi o agente influenciador na vida e descendência de Caim após o dilúvio. Noé também peca, os descendentes de Sem também se misturam e pecam, querendo construir ali uma salvação a partir do esforço humano, através da Torre de Babel. Através de Abraão, Deus elabora um plano, mas mesmo assim, Satanás procura influenciar Abraão a pecar, a mentir. Depois, através de Isaac, ele também influencia Isaac a mentir. Através de Jacó, ele influencia Jacó mentir. Através de Judá, ele faz Judá também negar a benevolência à sua nora. Através de Moisés, ele leva Moisés a cometer um homicídio. Através de Arão, ele faz Arão corromper o povo com um bezerro de ouro. Através de Sansão, ele leva Sansão a cair no laço de Dalila. Através de Davi, ele leva Davi a se corromper com Batsebar. Através de Salomão, ele leva Salomão a cair nos pecados de idolatria de todas as nações que ele procurou fazer casamentos pacíficos. Quase que todas as tentativas de corrupção do inimigo ele usou sempre. E infelizmente, não se ofenda, não é uma mensagem machista, mas é uma revelação bíblica. Quase que em toda a ação do inimigo, ele procura ter a mulher como aliada. Ele usou a mulher como aliada para derrubar Adão, o homem perfeito. Ele usou a mulher como aliada para derrubar Sansão, o homem mais forte. Ele usou a mulher como aliada para derrubar Davi, o homem mais íntimo. Ele usou as mulheres como aliada para derrubar Salomão, o homem mais sábio. Mas para a surpresa dele, Deus disse: você está corrompendo a mulher e usando a mulher para corromper os homens. Deixa eu te dizer, vai ser da mulher que vem a semente. Enquanto você quer humilhar a mulher, eu vou honrar a mulher. Não vou tirar do homem a semente, será da mulher. A Bíblia mostra que Deus também, para garantir a honra da mulher, ele diz que é de uma mulher, é de uma virgem. E a Bíblia diz lá em Gálatas que, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou Jesus, nascido de mulher, nascido de mulher, nascido de mulher, nascido sob a lei. Jesus veio de uma mulher para Deus restaurar a humanidade. Ele também usou a mulher que o diabo tentou humilhar. Mas, queridos, nada do que o diabo fez ao longo da história conseguiu ferir os projetos de Deus. Quando Jesus nasce e Satanás percebe de que ele seria a semente, o descendente, todo o plano do inimigo voltou-se contra Jesus. Durante a gestação, o inimigo está ali lutando contra Jesus. Ele tenta influenciar José a abandonar Maria, para Maria ser vista como uma adúltera, como alguém que se corrompeu. Mas Deus interviu através de um sonho, falando com José. Durante o nascimento, o diabo despertou a inveja e a fúria de Herodes para matar as crianças, para tentar atingir Jesus, porque ele sabe que Deus tinha dito: tu vai feri-lo.
E ele fica procurando de que lado ele vai ferir. Vou ferir ele no nascimento, na gestação, vou ferir ele no nascimento. Durante o período prolongado de jejum, Satanás vem pessoalmente tentar ferir Jesus. Durante a sua declaração oficial na sinagoga de Nazaré, quando Jesus diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, Satanás tenta ferir Jesus, criando uma confusão na sinagoga, fazendo os homens agarrar Jesus para jogá-lo num precipício, para matá-lo. Mas Jesus escapa das mãos dele e vai para outras partes e continua pregando o Evangelho. Durante o exercício de seu ministério, Satanás procura ferir Jesus, rotulando ele de louco. Em Marcos capítulo 3, versículo 21, a própria família de Jesus diz: ele está fora de si, ele é um louco. Em João capítulo 10, versículo 20, alguns dizem: ele está louco, ele está endemoniado. Satanás procurou rotular Jesus para tentar feri-lo, mas nada disso feriu Jesus. Nenhuma tentativa dessa feriu Jesus. Durante a última ceia e no jardim do Getsêmani, Satanás usa Judas para tentar ferir Jesus, mas nada disso fere Jesus, porque quando Judas vem e beija-o, ele pergunta: meu amigo, a que vieste? Mostrando que ele estava preparado para aquele momento. Satanás muda a estratégia. Portanto, nada disso feriu Jesus. Não foi o negar de Pedro, não foi o trair de Judas, não foi a covardia dos demais discípulos em fugir e deixar Jesus preso. Quando Jesus foi ferido, Deus disse que ele seria ferido. Sabe quando ele foi ferido? Isaías diz, lá no capítulo 53, versículo 4: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito. Agora veja: ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pela sua pisadura fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Você sabe quando Satanás encontrou oportunidade para feri-lo? Quando ele mesmo decidiu assumir os nossos pecados. O que deixou Jesus vulnerável à morte. Ele é Deus, é imortal, não tinha pecado, mas Deus já tinha dito que ele seria ferido. Mas como ele poderia ser ferido se ele não tem pecado? O anjo disse a Maria: o santo que nascerá de ti, aquele que vai nascer já é santo desde o ventre. Ele mesmo, Jesus, um dia perguntou, está lá em João 8,46, quem de vós me convence de pecado? Outra vez ele disse: aí vem o príncipe do mundo e ele não tem nada em mim, ele não tem o que me acusar, ele não tem espaço em mim. Jesus tinha convicção da sua santidade absoluta. O escritor da carta aos Hebreus disse: antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Hebreus 4,15.
Pedro disse: ele não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Primeira Epístola, capítulo 2, versículo 22. João disse: ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não há pecado. Em 1 de João, capítulo 3, versículo 5. Paulo disse: aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós. Em 2 Coríntios 5 e 21. O ex-malfeitor fez 5 confissões quando estava com ele ali, apregado na cruz. Ele disse na cruz, ele diz que embora ele estando na cruz, ele faz 5 confissões. Ele é Deus, e ele diz que Jesus é Deus. Quando olha para o seu companheiro e diz: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. Jesus estava pregado na cruz, mas o ladrão diz: eu sei que tu és Deus, eu sei que tu és Deus. Mesmo na cruz, o ladrão faz outra confissão. O ladrão diz diante de todos que estavam ali: eu sei que tu és inocente. Quando ele diz ao seu companheiro: nós estamos aqui por causa dos nossos atos, mas este nenhum mal fez. Ele declara: ele é Deus, ele é inocente. O ladrão diz outra coisa: Senhor. Ele reconhece o senhorio de Cristo quando diz assim: Senhor, meu Senhor, lembra-te de mim. Ele reconhece que mesmo na cruz ele é Senhor, ele é Deus, ele é inocente, ele é Senhor. E ele diz assim: eu sei que tu pode arquivar este momento em tua memória. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele estava dizendo: eu sei que mesmo na cruz tu pode se lembrar de mim, tu pode guardar a minha imagem, tu pode guardar a minha confissão. E depois ele diz: e eu sei que tu vai entrar no teu reino. Ele não está dizendo: tu vai vir no teu reino, não. Então quando entrar, quando tu sair daqui, eu sei que tu vai entrar no teu reino. Quando tu entrar lá, lembra desse pobre miserável. Jesus olha para ele e diz: ainda hoje, tu vai estar comigo no paraíso. Jesus não tinha pecado, não poderia morrer, mas quando ele decide assumir a nossa culpa, ele permite que o seu corpo se torne mortal. Seu corpo se torna mortalizável. Quando ele assume a nossa culpa, a sua divindade é imortal, mas o seu corpo passa a ser mortal. E ele mesmo já tinha dito: e derribareis esse templo, e em 3 dias reedificarei. E o próprio João interpreta dizendo: e ele dizia isso acerca da sua morte, do seu corpo. Jesus não morreu como divino, Jesus morreu na sua natureza humana, pois ele se permite ser mortal por causa dos pecados que foram colocados sobre ele. E você sabe o que é ser colocado pecado? É imputar a culpa sobre ele. Pense no pior pecador que você imaginar que já palmilhou essa terra e que se converteu a Cristo. Jesus assumiu o lugar dele. O homem, ele deixa o seu papel e envereda pela perversão sexual. Mesmo assim, Jesus assumiu o lugar dele na cruz. O homem deixa o caminho da justiça e entra pelo caminho do roubo, da mentira, da criminalidade. E Deus em Cristo assumiu a culpa daquele mais vil pecador, prostituto, prostituta, ladrão, mentiroso, covarde, infiel, imoral. O que você imaginar de pessoas pervertidas, Jesus assumiu o nosso lugar. Isso parece ser tão simples, mas não é. Ele sempre foi santo. Esteve diante do Pai como santo, desceu como santo, andou e viveu uma vida santa.
mas por causa de mim e de você, Ele assume a nossa culpa, Ele assume os nossos pecados, e quando Ele assume os nossos pecados, parece que Ele olha para o céu, e Ele grita, e diz: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? A Bíblia diz que de repente Ele dá o último brado e diz: está consumado. Quando Ele diz está consumado, o sol se apaga, a terra treme. O centurião olha para ele e diz: esse é o Filho de Deus. A terra, a natureza reage ao brado do Criador. Ele diz: na tua mão entrego o meu espírito. E de repente fica só o corpo ali, naquela cruz. Alguém chega e pensa que ele está disfarçando, se passando por morto, diz: mate o ladrão logo, cumprindo o crurifrágio, quebre as pernas dele para ele morrer logo. Aí quando vão quebrar as pernas de Jesus, de um momento, será que ele não está disfarçando? Aí diz: fura ele aí com a lança. E alguém mete uma lança. Eu não estou falando de qualquer um, eu estou falando do Criador que está ali. Daquele que disse: quando o Pai começava a dar ordem, eu era a palavra dele para trazer à existência aquilo que veio existir. É Ele que está ali apregado na cruz. A terra reage, os homens reagem. Ele é levado e colocado numa sepultura. Mas a promessa de Deus não encerrou com ele sendo ferido. A promessa de Deus em Gênesis diz que ele também iria ferir a cabeça do diabo. O Salvador não apenas seria humano, não apenas seria ferido, mas ele também seria vitorioso. Porque enquanto o diabo fere o calcanhar, Deus diz: ele ferirá a tua cabeça. Todo esforço do diabo contra Jesus só atingiu o calcanhar. Mas quando a Bíblia diz que ele fere a cabeça, está dizendo que o golpe será fatal. Ele vai ser ferido em uma região que se cura, mas a tua ferida será fatal, serpente. Enquanto tu fere o calcanhar, ele vai ferir a parte principal, fatal de um corpo, a cabeça. O interessante é que Jesus define a vitória sobre Satanás quando fere a cabeça. Jesus não esmagou a cabeça, Jesus feriu a cabeça na cruz do Calvário. Mas ao ferir a cabeça, ele triunfa sobre o diabo. Quando Jesus fere a cabeça, ele triunfa sobre os planos de Satanás. Em Colossenses 2:15 diz que Jesus triunfou sobre todos os demônios, principados e potestades, despojando na cruz. Em Hebreus 2:14 diz que Jesus, pela sua morte, destruiu o que tinha o império da morte. Em 1 de João 3:8 diz que Jesus desfez e desfaz as obras do diabo. Quando Jesus vence Satanás na cruz, ele já começa o desfecho da vitória sendo publicada. Os teus aliados não têm força, os teus aliados não têm poder. E alguns perguntam: como é que Jesus venceu o diabo na cruz, se ainda acontece tanta desgraça? Sabe como é que você tem que imaginar? Você tem que imaginar Satanás lutando
triunfando através do vírus do pecado. Mas quando chega na cruz, Jesus derrama o antídoto contra o pecado, que é o seu sangue. Mas o sangue de Jesus não purifica instantaneamente. Ele está purificando, Ele está purificando, Ele está purificando. Todo aquele que está com vírus do pecado, pode vir, que o sangue de Jesus vai te purificar esta noite. Todo aquele que está sendo atingido do inimigo, pode vir, que o sangue de Jesus vai te libertar esta noite. Todo aquele que está debaixo da força das trevas, não tenha medo, Jesus já garantiu pelo seu sangue a tua liberdade, a tua salvação. E o que é que eu preciso, pastor? Vem receber a injeção do sangue esta noite. O que está faltando é você se submeter ao Espírito Santo, para Ele aplicar uma dose de sangue carmesim na tua vida, e esta noite você ficar livre desses traumas, desse medo. Esta noite você ficar livre deste mal, desta obra do diabo contra a tua vida. Esta noite você ficar livre deste vício, desta fraqueza, desta perseguição. Eu estou falando de um Jesus que é poderoso, que Ele não somente foi ferido, mas que Ele também triunfou. E eu estou dizendo que Ele triunfou pela sua morte. Ele triunfou no campo do imperador. O imperador da morte era o diabo. Jesus veio no campo do imperador, despojou ele e disse: a partir de agora tu não tem mais força sobre aqueles que vêm receber o meu sangue como antídoto contra os seus pecados e contra as suas fraquezas. Eu queria que você ficasse em pé por alguns minutos. Eu creio no poder do sangue de Jesus. Eu creio no poder que há na palavra de Deus. Eu creio no poder que opera milagres. E esta noite Deus tem milagres para operar na vida de pessoas que estão aqui. O Senhor não iria nos reunir neste ambiente sem o propósito de falar e de operar milagres nas vidas que estão aqui, que estão assistindo. Deus ainda faz milagres. Não faz muitos dias, final dessa semana, o evangelista Tomás estava pregando lá em Escada. Na hora da oração, teve um irmão que estendeu as mãos e disse que quando a mão dele passasse, Jesus iria operar milagres. E no meio da multidão tinha um presbítero, o nome dele é Marcos Trevas, lá do Cabo. Não sei nem se ele está aqui. Mas ele disse que naquela hora ele se debruçou sobre o púlpito, porque estava orando pelos que estavam sendo batizados com o Espírito Santo. E ele disse: Senhor, vá lá na minha casa agora, levante meu filho que está na cadeira de roda. E ele disse que chorou. Já está chegando uma vida para Jesus, podem trazer. Aonde tiver uma pessoa não crente, pode trazer. Eu estou contando esse testemunho, mas você pode trazer os não crentes aqui para receber o milagre esta noite. E ele disse no culto de doutrina agora, lá no Cabo: pastor, deixa eu contar um testemunho. Eu disse: conte. E ele disse que quando começou aquela mão passar, que chegou onde ele estava, ele disse: Senhor, vai lá, levanta meu filho. O filho dele passou por uma situação tão difícil, ficando na UTI, morre, mas não morre. Depois de muitos dias, meses, voltou para casa com os pés atrofiados, fazendo fisioterapia, mas não melhorava nada. Mas ele disse que quando chegou em casa, o filho dele disse a ele: pai, me dê um andar já. E ele disse: para quê? Eu vou andar agora.
E ele diz que quando deu andajá, o filho dele levantou-se. Os pés que estavam com os tendões travados começou a se mexer, se apoiou e o menino começou a andar. O menino só na força de expressão. O homem começou a andar. E ele disse: pastor, hoje ele já está melhor. Começou a não andar já, mas já está andando, pastor. Foi um milagre. O meu Deus é Deus de milagres. E esta noite ele está dizendo: eu tenho antídoto para fazer um milagre que você precisa. Está chegando ali a segunda vida. Onde está a terceira? Vem para Jesus agora. Jesus está te chamando. Você que está aqui, você que está na live, Deus já anunciou a tua vitória antes mesmo de você existir. Quando ele disse que da semente da mulher viria um que, apesar de ser ferido, mas também feriria a cabeça, ele está dizendo: vou triunfar sobre Satanás através de um que virá em carne, através de um que será ferido, mas através de um que também vai ferir e será vitorioso sobre a serpente. E esta noite, pelo poder da palavra, toda a força de Satanás nesta cidade, toda a ação dos demônios cai por terra pelo poder do sangue de Jesus.